Olá, meus queridos. Hoje vou contar a história de Heitor, um homem que percebeu que sua maior herança não estava no dinheiro. Sabia que o seu legado, algo mais valioso que ele poderia ter deixado para si mesmo e para sua família. Mas seu próprio filho expulsou da casa, que ele ergueu com suor e dedicação. Olhou nos olhos e disse, sem rodeios, que ele já não tinha serventia. O que seu filho não desconfiava era que aquele homem guardava um tesouro, US$ 2 milhões. Era isso mesmo, 2 milhões escondidos por uma vida inteira, enquanto era tratado como um encosto. Pensando estar se livrando de um velho acabado, seu filho fechava a porta para o único homem que ainda podia virar o jogo de seu destino. E o que ele fez? Nada. Permaneceu calado, porque tem horas que o silêncio corta mais que qualquer grito. E foi no quieto de sua alma que decidiu o que fazer com aquele dinheiro e com seus dias. Seu próprio filho mandou ele embora de casa, com um saco de roupas na mão e sem uma palavra de explicação. Só isso, depois de tudo que ele fizera por ele, de tudo que fez por ele na vida, foi simplesmente colocado para fora. Seu nome era Heitor. Nasceu em 1948, numa cidadezinha do interior de Goiás. Chão de terra vermelha e um céu que pegava fogo no fim de tarde. Foi criado no meio da enxada e do respeito. Seu pai se foi cedo, antes de ele fazer 10 anos. E sua mãe, guerreira, foi mãe e pai ao mesmo tempo, criou todos na raça, lavando roupa para os outros e botando comida na mesa com as moedas que sobravam no fim do dia. Desde pequeno aprendeu que nada vinha de mão beijada. Começou a trabalhar cedo, na roça mesmo, ajudando um tio. Depois virou servente de pedreiro. Passou anos debaixo de sol, barro e concreto. Subiu devagar, sem pular etapas, até virar mestre de obras. Já ergueu casa de rico, escola, igreja, hospital e a sua própria casa. Essa ele levantou com as próprias mãos, tijolo por tijolo, junto com a mulher que Deus colocou em seu caminho, Leonor. Leonor era daquelas que olhava nos olhos e já sabia se a pessoa estava com fome ou com problemas. Forte, decidida e, ao mesmo tempo, doce. Os dois se conheceram na feira. Ela vendia broa de milho para ajudar em casa. No começo foi amizade, depois amor. Casaram em 1971 com 2 alianças simples e muita vontade de construir uma vida juntos. E construíram uma vida cheia de amor. Tiveram 3 filhos, Rafael, Juliana e o caçula, Bruno. Criaram os 3 com sacrifício, mas com dignidade. Nunca faltou comida. E quando faltava para eles, os filhos nem percebiam. Ele e Leonor davam um jeito. Teve época em que ele trabalhava em 2 obras ao mesmo tempo. Voltava só para dormir. Ela em casa fazia mágica com o que tinha. Cozinhava, costurava, cuidava de tudo, uma leoa pela família. O tempo passou, os filhos cresceram, cada um seguiu seu rumo. Rafael virou comerciante, Juliana foi trabalhar em uma escola e Bruno era o mais novo, o mais mimado, né? Aquele que nasceu quando a vida dele já estava mais ajeitada. Nunca passou aperto de verdade, sempre teve tudo na mão e talvez por isso mesmo nunca aprendeu a valorizar muita coisa. Quando Leonor ficou doente, tudo desandou. Ela derrame cerebral daqueles bravos, Heitor largou tudo. Trabalho, descanso, qualquer lazer. Virou cuidador em tempo integral. Era ele quem dava banho, virava ela na cama, dava comida na boca, rezava de madrugada, pedindo mais um dia ao lado dela. Os filhos
Vinham, de vez em quando, Juliana mais que os outros, mas mesmo assim, só apareciam para uma visita rápida. E foi assim até o último suspiro. O dia em que ela se foi, foi como se arrancassem metade de seu corpo. Ficou na casa grande, vazia, cercada de silêncio. Os filhos até vinham no começo. Traziam netos, café, mas logo o movimento sumiu. E aí Bruno chamou para morar com ele, disse que seria bom, que ele não devia ficar sozinho, que a casa dele tinha espaço. Heitor aceitou, porque a saudade estava o matando. No começo tudo era carinho, café na mesa, netos pulando no colo, até risada no fim do dia. Mas aquilo durou pouco. As conversas viraram silêncio. A nora começou com o olhar atravessado. O almoço já não o esperava. Porta fechada, voz impaciente e Bruno, sempre com pressa, sempre com cara de quem estava fazendo um favor. Ele sentia que incomodava, mas não dizia nada. Até que um dia Bruno o chamou para conversar. Não foi na sala, nem na cozinha. Foi na garagem, entre caixas e poeira. E ali, sem olhar em seu rosto, disse: Pai, aqui em casa está apertado. A gente precisa de espaço. O senhor precisa encontrar outro lugar. E foi isso. Sem raiva, sem briga, só abandono seco. Deu uma sacola com suas roupas e a porta se fechou atrás dele. Ficou ali na calçada com a bengala de um lado e sua dignidade do outro. Pegou um táxi e foi para um kitnet pequeno, alugado com o que restava de sua aposentadoria, e ali ficou dias em silêncio, sem ver ninguém, só lembrando da casa que construiu, dos filhos que criou, da mulher que perdera e se perguntando onde foi que errou. Só que Bruno não sabia de uma coisa. Ninguém sabia, nem Rafael, nem Juliana, nem a própria Leonor sabia. Durante muitos anos ele guardava um segredo. Quando ainda era jovem, num trabalho que fizera para uma empresa de exportação, conhecera um sócio estrangeiro que estava de saída do país. O homem estava enrolado com a justiça e confiava nele para esconder parte de seu dinheiro até as coisas se acalmarem. Só que ele nunca mais voltou, e o que ficou com Heitor foi um cofre. Dentro daquele cofre, 2 milhões de dólares. Isso mesmo, 2 milhões. Um dinheiro que ele nunca mexeu, que guardou quieto, sem contar para ninguém. Era sua segurança, seu escudo, seu último pedaço de controle sobre a vida. E quando seu filho o colocou para fora de casa, ele poderia ter contado, poderia ter esfregado aquilo em sua face, mas escolheu o silêncio. Porque às vezes a vida se encarrega de ensinar e ele ainda não jogou sua última carta. Ele lembrava bem do cheiro da madeira daquela garagem. O chão era áspero e empoeirado. Enquanto o filho falava que ele precisava sair, Heitor olhava para o canto, onde Bruno guardava as ferramentas que ele mesmo lhe deu quando se casou. Aquela caixa vermelha fora um presente seu, e mesmo assim o filho falava com ele como se fosse um estranho, um peso. Heitor não respondeu nada. Não conseguiu. Ficou parado. Nem raiva sentiu. Apenas um vazio, um silêncio gritando dentro do peito. No táxi, olhando pela janela, pensava: como foi que chegamos nisso? Bruno era o caçulinha. Quando pequeno, escondia atrás dele nas festas de família. Tinha medo de trovão e só dormia tranquilo se contasse uma história. E era sempre ele. Leonor até tentava, mas o menino dizia: quero o papai. E ele ia, sentava na beira da cama, inventava histórias com cavalos, super-heróis, homens que voavam, qualquer coisa para ver sorrir antes de dormir. E agora era o mesmo menino que lhe dizia:
sem tremer na voz, pai. Aqui não dá mais. A dor que isso deixava nele não era um grito, era silêncio. O tipo de ferida que não sangra por fora, mas arde todo dia por dentro. O kitnet para onde foi? Era pequeno, mas dava para o gasto. Uma cama, um fogão de 2 bocas, uma pia torta e um banquinho de madeira que rangia quando alguém se sentava. Ele ficava ali olhando para a parede, ouvindo os carros passarem, passava mais tempo calado do que falando. E o pior, sem ninguém para conversar. No primeiro mês, nenhum dos 3 filhos lhe ligou. Nem para saber se estava vivo, nem para perguntar se precisava de algo, nada. Juliana, que era mais sensível, ainda mandou uma mensagem seca no celular. Oi, pai. Tá, tudo bem. Ele só respondeu. Tá. E ela nunca mais perguntou. Ninguém sabia onde ele estava morando. Era como se tivesse sumido do mapa. E talvez, para eles, isso fosse o ideal. Mas ele ainda existia. Estava ali. Com o corpo cansado, sim, mas o coração ainda batendo, e foi ali naquele cubículo frio que ele começou a lembrar quem era. Começou a andar devagar, a fazer seus próprios almoços, a preparar seu café. Um dia, colocou o banquinho na calçada e ficou ali sentado, vendo o movimento. A vizinhança era simples, mas acolhedora. Dona Marta, que vendia empada na esquina, começou a cumprimentar todo dia. Um senhor, chamado Geraldo, viúvo como ele, puxava conversa sobre futebol. Aos poucos, Heitor foi voltando a viver. Não dizia quem era, nem contava sua história. Aquilo era dele, a dor era sua. E o segredo também. O cofre com os $2 milhões ainda estava bem guardado, num local que nem adiantava perguntar. Ninguém saberia onde procurar. Guardava como quem enterra uma parte da alma. Nunca mexeu, nem Leonor sabia que existia. E ele sabia que ainda não era hora de abrir. Um dia, enquanto tomava café, lembrou de uma coisa. Quando Bruno fez 10 anos, ele e Leonor o levaram a um parque de diversões que viera para a cidade. Era caro. E naquela semana, o dinheiro estava curto. Mesmo assim, deram um jeito. Heitor vendeu seu relógio, um carro velho, presente de seu pai, e levou o menino para andar na roda gigante. Bruno riu tanto naquele dia e, quando voltou para casa, desenhou os 3 no caderno da escola. Ele, o pai e a mãe, 3 bonecos de mãos dadas. E em cima escrevera: Meu herói é meu pai. Heitor guardou aquele papel por anos. E agora, esse mesmo menino o ensotava de sua vida sem olhar para trás. Mas ele aprendeu com o tempo que amar também é saber deixar. Não ia forçar nada, não ia bater na porta de ninguém. Sabia quem era, sabia o que tinha feito, sabia tudo que aguentava por eles. Então, se quisessem esquecer, que esquecessem. Ele não ia se perder também. Numa tarde de sábado, sentado ali fora, um rapaz veio lhe oferecer um jornal. O senhor não quer ler? É de graça. Ele pegou. Havia uma matéria sobre um abrigo que fazia ação com idosos, e isso lhe deu um estalo. Não que quisesse ir para um abrigo, mas percebeu que ainda podia ser útil. Sabia consertar coisas, sabia construir, sabia conversar, e talvez fosse hora de colocar isso para fora de novo. Na semana seguinte, foi até um centro comunitário ali perto e ofereceu para consertar cadeiras, mesas e torneiras. A moça do local ficou surpresa. Disse que ninguém aparecia lá só para ajudar. Deram uma caixa de ferramentas e apontaram para uma porta que vivia emperrada. Ele a consertou em 15 minutos. No fim do dia, uma criança o abraçou e disse: Obrigado, vô. Aquilo o desmontou
e o reergueu tudo ao mesmo tempo. Foi ali que ele percebeu: não precisava da casa de seu filho para se sentir alguém. Não precisava do reconhecimento deles para saber seu valor. Passou uma vida inteira sendo mais pai do que homem. Agora era a hora de ser homem de novo, no seu tempo, do seu jeito. Mas o mundo é pequeno e as voltas que ele dá não param. Porque dias depois, tocou seu telefone. Era um número desconhecido. Ele atendeu com voz baixa. Alô? Do outro lado, uma voz que ele não ouvia há tempos. Pai, sou eu, o Bruno, e o coração de Heitor parou por um segundo. A voz de Bruno no telefone era como um nó no tempo, puxando de volta para uma dor que ele tentava enterrar no silêncio de seus dias. Ele não soube o que responder. Ficou mudo. Do outro lado também havia silêncio, até que o filho soltou. Pai, sou eu, o Bruno. Heitor respirou fundo. O nome do filho ainda tinha o peso de uma lápide em sua garganta. Não era ódio, não. Era um tipo de dor para a qual não existe nome certo. Finalmente, ele disse, com a voz contida, "Tô ouvindo." E esperou. Bruno demorou a responder. A voz dele tremia um pouco, como se estivesse engolindo palavras amargas. Eu sei que o senhor deve estar magoado. Eu só queria saber se a gente podia conversar. Heitor ficou em silêncio por um longo momento. Um silêncio que ecoava através da linha. Depois, com uma calma que parecia vir do fundo de sua alma cansada, respondeu, se quiser vir, eu tô aqui, kitnet 23, prédio da farmácia velha, só não vem se for para mentir. Desligou e sentou. Sentiu a mão tremer. Uma coisa que não acontecia há tempos. Não era raiva, era um susto profundo. Era lembrar de tudo em poucos segundos. Era ver o menino que ele carregava no colo transformado no homem que o jogou na rua e que agora batia em sua porta. Ficou esperando o dia todo. Bruno só chegou no fim da tarde. Bateu na porta 2 vezes. Quando Heitor abriu, viu o filho com a mesma cara de quando era pequeno e quebrava algo sem querer, sem saber se devia correr ou pedir desculpas. Ficaram um instante sem dizer nada, um diante do outro, separados por um abismo de palavras não ditas. Bruno entrou devagar. Seus olhos percorreram a kitnet, vendo a mesa com a toalha velha, o fogão pequeno, as paredes sem um único quadro. Ele se encolheu na cadeira, como se a simplicidade daquele lugar pesasse mais do que podia aguentar. O senhor tá bem? Ele perguntou, a voz um fio. Heitor apenas fixou o olhar nele e respondeu com 2 palavras carregadas de significado. Tô vivo era um fato, mas soava como uma acusação. O que já era mais do que ele achava que estaria depois daquele dia na garagem. Bruno baixou a cabeça, apertando as mãos como quem segura um choro contido. Eu errei, pai. Eu fui fraco. Me deixei levar pela pressão da casa, da minha mulher, do trabalho. Eu não soube lidar. Eu fugi. Aquilo doeu em Heitor, porque no fundo ele sabia que era verdade. Mas a verdade, vinda tão tarde, também era uma faca. Ele não disse que perdoava, não disse que entendia, apenas ficou olhando o filho se desmontar ali, na sua frente. Bruno parecia mais magro, com olheiras fundas, a roupa meio amarrotada. Não era mais o mesmo homem que o expulsaram com o queixo empinado. Depois de um tempo, Bruno soltou o que devia estar preso na garganta. Pai, eu estou com problemas sérios. Tô para perder a casa. O negócio deu errado. Dívida, banco, tudo. E eu não sabia para
que correr. Heitor ouviu tudo sem interromper. O homem que o tirara de casa agora o procurava porque não tinha mais para onde ir. Ele não veio por arrependimento puro, não totalmente, veio por desespero. E ali, naquele instante, Heitor teve que decidir entre agir com o coração de pai ou com o ego de um homem ferido. Ele olhou para Bruno e, por dentro, pensou no cofre. Pensou nos 2 milhões. Podia mudar a vida do filho com uma palavra, livrar de tudo com uma chave. Mas não, ainda não. Em vez disso, levantou com uma calma solene. Pegou a garrafa de café e encheu uma xícara. Pousou na frente do filho. Toma, tá amargo, mas esquenta. Bruno pegou a xícara com as mãos trêmulas. E pela primeira vez em anos, ficaram em silêncio sem que fosse por raiva. Era um silêncio de cansaço, de história demais, de palavras que não cabiam mais. Naquele pequeno cômodo, Bruno ficou ali por quase 1 hora bebendo café em golpes lentos, como se cada gole fosse um pedaço de coragem que ele não tinha. Depois, levantou. Se o senhor não quiser me ver mais, eu entendo, mas obrigado por ouvir. Heitor olhou para ele e seu rosto era uma máscara de serenidade conquistada a duras penas. Eu não sou de jogar fora quem eu botei no mundo, Bruno, mas agora cada passo tem que ser seu. E o filho foi embora, saindo devagar, fechando a porta com um clique suave. Heitor ficou ali, com a janela aberta, ouvindo o som do portão lá fora. No fundo, sabia que aquilo era só o começo de outra curva no destino. E desta vez, quem segurava o volante era ele, naquela noite. Depois que Bruno foi embora, Heitor não conseguiu dormir. Ficou deitado na cama, olhando para o teto manchado de umidade, escutando a sinfonia noturna da rua, o caminhão do lixo passando, um cachorro latindo ao longe, o vento sibilando pela fresta da janela. Sua mente, porém, não parava. Repassava tudo: a garagem, o olhar evasivo do filho, a voz trêmula, o pedido de ajuda escondido atrás de um muro de vergonha. Ele pensava: como é que um filho vira as costas para o pai e depois volta com a mesma cara de menino assustado que tinha aos 7 anos, quando quebrou a vidraça da sala com uma bola? A gente envelhece na pele, Heitor refletiu, mas certas dores não têm idade. Não importa se você tem 20 ou 70 anos, quando alguém que você criou com amor te trata como um fardo, aquilo marca, fica guardado num canto da alma onde nem o tempo consegue alcançar. Mas ele também aprendeu uma coisa valiosa com os anos. A vida é mais do que o que fazem com a gente. É o que a gente escolhe fazer com o que sobra. Lá pelas 4 da manhã, levantou, foi até o pequeno banheiro e olhou para seu próprio rosto no espelho embaçado. As rugas pareciam mais fundas do que nunca, o cabelo mais ralo. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi o olhar. Estava firme. Havia algo diferente ali, uma centelha que não existia antes. Era como se tivesse voltado a se reconhecer. Como se a visita de Bruno, mesmo cheia de dor, o tivesse acordado de um sono longo demais. No dia seguinte, acordou com o primeiro raiar do sol. Fez seu café forte, como sempre, esquentou o pão velho diretamente na boca do fogão e sentou-o na calçada. Um ritual que já se tornava costume. Dona Marta passou com sua carrocinha de empadas e perguntou, com genuína preocupação: tudo em paz, seu Heitor? Tudo, Dona Marta. Graças a Deus, ele respondeu. E pela primeira vez, a resposta não foi uma mentira de cortesia. Ele sentia um lampejo de paz. O centro comunitário tornou-o seu santuário.
Todas as semanas ele ia lá, consertava uma coisa ou outra, e ouvia as histórias de gente que, como ele, carregava seus próprios pedaços quebrados. Idosos esquecidos, viúvas que haviam perdido não apenas o marido, mas o rumo. Pessoas simples que ainda encontravam motivos para sorrir, mesmo sem ter para onde correr. Ali, ele não era o velho deixado de lado. Era o seu Heitor, o homem que sabia fazer as coisas voltarem a funcionar. E só isso já lhe bastava. Houve um dia no centro em que um menino de uns 6 anos, com olhos enormes e cheios de confiança, puxou seu braço e disse: vai consertar meu carrinho? Era um carrinho de controle remoto, desses baratos que ninguém se importa em arrumar. Heitor pegou o brinquedo, examinou os fios soltos e, com a paciência de quem já montou estruturas muito mais complexas, soldou as conexões. Quando o carrinho voltou a andar, o menino deu um pulo e se jogou em seus braços. Aquele abraço espontâneo, aquele obrigado, vou sincero, valeu mais para Heitor do que qualquer quantia em dólares. Mas a vida, ele sabia, era uma roda gigante. E enquanto ele encontrava um novo propósito na simplicidade do conserto e do cuidado, o passado não estava disposto a ser ignorado. Dias depois, ao voltar para casa no fim da tarde, encontrou uma carta embaixo de sua porta. Era um papel simples, dobrado em 4, sem envelope, com a mão um pouco trêmula, ele a abriu. Era de Bruno, a letra era a mesma de outrora, mas a mensagem completamente diferente. Pai, desculpe. Voltar ali foi mais difícil do que expulsar o Senhor naquele dia. Nunca pensei que fosse me ver assim, mas agora eu entendo o que o Senhor passou. E talvez eu também precise aprender a levantar do chão. Heitor ficou parado com aquele papel na mão. Não chorou, mas sentiu e senti. Depois de tanto tempo anestesiado, já era muito. Colocou a carta em cima da geladeira, um altar improvisado para suas pequenas relíquias de dor e esperança. Ficou olhando para ela e pensou: será que ainda tem volta? Será que ainda dá para reconstruir o que foi quebrado? Foi então que se lembrou da caixa. No fundo do armário, guardava uma caixa de sapatos velha, cheia dos cacos de sua vida anterior. Lá estava a aliança de Leonor, ainda com o nome dela gravado por dentro. A carteirinha do Sindicato dos Pedreiros, as primeiras fotos dos meninos pequenos, uma cartinha de Juliana, escrita com canetinha azul. Te amo, papai. E no fundo, envolta em um pedaço de pano, estava a chave, pequena, de ferro escuro, com uma fita vermelha amarrada no cabo. A chave do cofre. Aquele dinheiro estava lá há décadas. Ele nunca mexeu, nem na época de aperto, nem quando precisaram vender o carro velho para pagar o tratamento de Leonor. Sempre achou que aquele dinheiro não era só para ele, era para algo maior. Mas agora, talvez estivesse na hora de pensar diferente. Sentou com a chave na mão e deixou as memórias invadirem o pequeno cômodo. Lembrou da noite em que escondeu o cofre. A casa ainda estava cheia do barulho das crianças. Ele e Leonor tinham decidido que aquele segredo seria apenas dele. Ele disse a ela: não me pergunte, só confia. Um dia isso vai fazer sentido. E ela, com aquele olhar que só ela tinha, de calma, força e fé infinita, confiou nele até o fim. Naquela noite, sentado com a chave novamente em suas mãos, Heitor fechou os olhos e imaginou Leonor ali, ao seu lado, sorrindo. Sentiu uma presença, uma paz que há muito não experimentava, e foi naquele silêncio, no diálogo mudo com a mulher que partira, que ele entendeu. A vida não termina
quando alguém te vira as costas. Ela recomeça quando você para de olhar para trás. Mas também entendeu outra coisa. Talvez aquele dinheiro não fosse só para ele, mas também não fosse mais para quem o desprezasse. Ainda não era hora de abrir o cofre, mas estava perto, muito perto, e desta vez, quem ia escolher como usar tudo aquilo era só ele. E até onde esconder o cofre foi um ato que mesclou o impulso e uma paciência cultivada por anos. Ele acordou antes do amanhecer, vestiu uma camisa que não usava há tempos, uma camisa xadrez que Leonor gostava, colocou a chave no bolso e saiu andando como quem vai ao encontro de um pedaço de si mesmo que ficou para trás. O lugar ficava a pouco mais de 2 horas dali, numa chácara antiga que um compadre, já falecido, lhe emprestara décadas atrás. A chácara continuava lá, meio esquecida pelo mundo, com mato alto e uma porteira de madeira que rangia um lamento ao ser aberta. Ele entrou com calma, o cheiro de terra molhada e mato silvestre lhe deu uma paz que não sentia havia décadas. Aquele era um lugar onde ninguém gritava, ninguém cobrava, só o vento falava. E ele falava baixo. Atrás do velho galpão de ferramentas, sob uma laje de concreto que ele mesmo colocava, estava o cofre. Ninguém imaginaria, nem se passasse por ali 100 vezes. A laje estava suja de barro seco e folhas secas, mas intactas. Com as mãos que um dia ergueram paredes, ele limpou a superfície e encontrou a abertura discreta. Inseriu a chave, girou devagar. O clique metálico ecoou no silêncio do galpão, parecendo o som do passado voltando à vida. Ao abrir, viu que estava tudo como deixou, pacotes de dinheiro embalados a vácuo, papéis de procedência que garantiam que o dinheiro não era produto de crime, mas de uma dívida de honra quitada de forma incomum e, por cima de tudo, uma carta que ele mesmo escrevera. Naquela noite distante e selada com cera, com dedos que tremulavam ligeiramente, ele a abriu. A letra era de um leitor mais jovem, mas a voz era a mesma. Se um dia tudo desandar, lembra, você nunca foi fraco, só foi cansado. E o cansaço passa, use isso com sabedoria. A vida cobra, mas também dá chances. Ficou olhando para aquelas palavras por longos minutos, ali sozinho na penumbra do galpão, sentiu algo difícil de explicar. Não era orgulho, nem euforia. Era algo mais profundo, né? Uma espécie de paz misturada com um poder sereno. Ele não precisava mais provar nada para ninguém, mas agora tinha em suas mãos algo que ninguém esperava. O poder da escolha. Na volta, parou num bar simples, à beira da estrada de terra. Havia um senhor de idade lendo um jornal e tomando caldo de cana. Quando o viu, o homem arregalou os olhos. Heitor, rapaz! Pelo amor de Deus, achei que você já tinha virado poeira. Era Alencar, um velho conhecido dos tempos em que erguiam prédios com as costas e 2 colheres de pedreiro. O reencontro foi cheio de abraços, risadas e histórias contadas como se o tempo não tivesse passado. E foi Alencar quem, sem querer, deu a ele uma das peças que faltavam. Sabe, Heitor, disse o velho amigo, tomando um gole de caldo. Tem gente que acha que velho não serve para mais nada, mas é no velho que mora o segredo da história. A gente é como uma árvore velha. A casca é dura, mas a raiz é profunda. Aquilo ecoou profundamente em Heitor. Era a verdade nua e crua. Eles achavam que os mais velhos eram só peço, só resto, mas carregavam uma vida inteira nos olhos. E quem soubesse enxergar, entenderia. De volta à kitnet com a cabeça fervilhando de ideias,
Heitor sentou à pequena mesa, pegou um caderno preto, de espiral já enferrujado nas pontas, que comprara numa papelaria simples. Nada de luxo, mas quando abriu na primeira página, a mão que antes tremia agora estava firme. Era como se, depois de tanto tempo calado, ele finalmente fosse voltar a dizer alguma coisa. Escreveu no alto da folha, com letra clara e decidida: aqui começa o recomeço. 3 palavras, mas carregavam o peso de uma vida. Ele não iria simplesmente distribuir o dinheiro. Não se tratava apenas de dar, mas de ensinar, de mostrar. Não era sobre vingança, era sobre justiça com alma. E desta vez, era ele quem estava no comando. A primeira ação foi meticulosa. Pegou uma parte ínfima do dinheiro, menos de 1% do total, e a trocou em reais com um conhecido de antigamente. Um homem discreto que ainda mexia com câmbio e entendia o valor do silêncio e da confiança. Guardou o valor em envelopes separados, cada um com uma etiqueta. Ele sabia exatamente o que queria fazer. O primeiro envelope era para Bruno. Não um valor absurdo, mas o suficiente para tirar a corda do pescoço, para pagar 3 parcelas do financiamento da casa. Um respiro, fez um depósito anônimo na conta do filho. Dinheiro limpo, sem nome, sem bilhete. Fizera aquilo não por culpa, mas porque sabia que, às vezes, a pessoa só precisa de um intervalo entre o tombo e a decisão de levantar, e ele queria que Bruno tivesse esse tempo. O filho não merecia ser salvo, mas talvez merecesse a chance de descobrir quem ainda podia ser. E o mais interessante, nos dias seguintes, Bruno não ligou, não mandou mensagem, não foi atrás para perguntar ou agradecer. Talvez tenha achado que era um milagre do banco, um erro de sistema, ou talvez tivesse percebido e se calado por vergonha. Quem sabia? Mas para Heitor, aquilo já dizia tudo. O filho estava recebendo sem saber dar nome, e ele estava dando sem precisar de rótulo. Paralelamente, Heitor começou a se movimentar. Foi atrás de Zé Carlos, ou apenas Zeca, um contador aposentado de bom coração e caráter inabalável, que já vira muitos homens grandes quebrarem por ganância. Zeca morava numa casa simples, de muro baixo, um reflexo de sua personalidade, sem ostentação, mas firme. Quando viu Heitor chegando, seus olhos se encheram. Heitor, pelo amor de Deus, me abraça aqui, homem. Foram para a varanda. A mulher de Zeca serviu café forte e pão caseiro. Uma paz que Heitor não encontrava em nenhum outro lugar. Zeca sempre tivera aquele olhar que via além das aparências. Heitor mostrou o caderno preto. Falou pouco, mas falou com a verdade que só os anos podem ensinar. Zeca, estou com dinheiro guardado. Não é coisa errada, é antigo. E agora quero usar, mas não para mim. Quero ajeitar umas coisas antes de partir. Só que quero fazer tudo direito, sem ruído, sem sujeira. Zeca o olhou quieto por um momento, depois coçou a barba grisalha e um sorriso se desenhou em seu rosto. Heitor, a gente trabalhou a vida toda com tanto ladrão engravatado. Ver um homem querer fazer certo até na hora de dar é um alívio para a alma. E riu, um riso baixo e respeitoso. Disse que topava ajudar, que o orientaria, que montaria um esquema limpo para doações em nome de terceiros, se Heitor desejasse. Heitor agradeceu com os olhos. Naquele momento, via mais do que um contador. Via um amigo que o tempo não levara. Na volta para casa, parou numa banca de jornal
e comprou um jornal. Nem era para ler as notícias, era pelo hábito, pelo cheiro do papel. Sentou num banco de praça e rabiscou a segunda página do caderno preto. Escreveu 3 nomes: Juliana, Bruno, Rafael, e abaixo uma pergunta que o assombrava. O que cada um aprendeu com o silêncio? Ficou um bom tempo encarando aquela pergunta, porque ele mesmo não sabia a resposta. Só sabia que não era mais o velho expulso. Era o homem que observava, que entendia, que agora tinha tempo, dinheiro e, mais do que isso, tinha consciência. Os dias começaram a andar com um ritmo diferente, mais pesado, mas cheios de significado. As manhãs ainda eram silenciosas, com café amargo e o sol entrando pela janela. Mas dentro de Heitor, uma revolução silenciosa aconteceu. Ele não era mais o velho esperando notícias dos filhos. Era o homem que assistia às notícias acontecerem sem precisar estar no centro delas. Começou com Juliana. Uma tarde, ele recebeu uma mensagem no celular. Um daqueles aparelhos simples, que mal sabia usar. Pai, sonhei com a mamãe esta noite. Ela estava sorrindo, olhando para o Senhor. Acho que ela está feliz. Heitor leu aquilo e respirou fundo, porque ele também sentia isso nos últimos dias. Uma presença sutil de Leonor, não em corpo, mas em intuição, em paz. No mesmo dia, Juliana mandou outra mensagem. Pai, chegou uma doação anônima aqui na escola onde trabalho. Um valor exato para cobrir o conserto do telhado da quadra. Estou pensando... Será? Ele não respondeu. Não mentiu, mas também não confirmou. Apenas deixou que o silêncio dissesse o que quisesse. Porque às vezes, o mais poderoso que se pode fazer é deixar o outro descobrir por si mesmo. Bruno, por outro lado, começou a ficar visivelmente inquieto. Não ligava para Heitor, mas andava perguntando por ele discretamente. Um colega de Bruno, que morava perto da kitnet, comentou casualmente com Heitor. Seu filho me perguntou se o senhor estava bem, parecia estar preocupado. Heitor ouviu e guardou a informação. Orgulho é uma armadura pesada, e quem a carrega sabe o seu fardo. Bruno não sabia se agradecia, se investigava ou se fingia que nada aconteceria. Era um homem em conflito consigo mesmo, e isso para Heitor já era um princípio. Mas a surpresa maior veio com Rafael, o filho mais velho, o mais distante calculista. Desde novo, Rafael sempre falava de negócios, de contas, de investimentos, morava em outra cidade, tinha lojas, carro bom, uma vida aparentemente feita. Depois da morte de Leonor, foi quem menos apareceu. Mandou flores no velório e um "fique bem, pai" por telefone e depois sumiu. Até que, numa manhã de quarta-feira, ele apareceu na porta da kitnet. Vestia uma camisa social impecável, um relógio de ouro no pulso, com aquele jeito de quem acredita estar sempre um passo à frente do mundo. Bateu na porta com golpes firmes, Heitor abriu e ele entrou sem cerimônia. Seus olhos percorreram o pequeno espaço de cima a baixo e ele disse, sem rodeios, "É aqui que o senhor está morando?" Heitor apenas afirmou com a cabeça. Rafael sentou, mas seu corpo permaneceu rígido, desconfiado. Então, soltou. "Tô sabendo que tem dinheiro aparecendo na conta do Bruno, na escola da Juliana, coisa grande, e tudo sem nome." Heitor permaneceu calado, seu rosto uma máscara de serenidade. Rafael continuou, a voz um pouco mais afiada. "Pai, se o senhor está fazendo alguma coisa, tem que me dizer. Isso pode dar problema, tem imposto, tem rastreio, pode gerar complicações."
Heitor sorriu por dentro. Era típico de Rafael, preocupado com papéis, com um que podia ser rastreado e formatado, mas não com um que era sentido. Então ele olhou diretamente nos olhos do filho e disse, com uma calma que parecia vir de outra dimensão: Rafael, se a sua preocupação é o dinheiro, pode ir embora. Tranquilo, tá tudo certo. Agora, se quiser saber se seu pai ainda sente alguma coisa aqui dentro, ele levou a mão ao peito, aí você vai ter que sentar e ouvir de verdade. Rafael respirou fundo. Pela primeira vez, sua postura impecável pareceu rachar. Ele não disse mais nada. Levantou, apertou a mão do pai com uma força que surpreendeu Heitor e disse apenas: se precisar de alguma coisa, me liga. E saiu rapidamente, deixando para trás o cheiro do seu perfume caro. Naquela noite, Heitor abriu o caderno preto mais uma vez. Na margem da página, rabiscou: nem todo filho entende o valor do que não se vê. Mas um dia, todo silêncio vira eco. Ele fechou o caderno e apagou a luz. Porque o que eles ainda não sabiam era que tudo aquilo era apenas o prelúdio. O concerto principal ainda estava por começar. Quando Heitor decidiu reunir os 3 filhos, não foi por vingança, foi por uma necessidade profunda de encerramento, de dignidade e de verdade. Ele já havia feito mais no silêncio do que muitos pais fariam a gritos. Ajudou, perdoou, refletiu, mas algo em seu espírito pedia para fechar aquele ciclo de frente, olho no olho, sem mágoas presas na garganta, apenas a verdade nua e crua. Escolheu um restaurante simples, daqueles que servem comida caseira que alimenta a alma. Arroz com feijão que lembrava a infância, carne acebolada que perfumava o ar, pudim de leite condensado na bandeja de vidro. Pediu uma mesa redonda, sem pontas, porque naquela noite não queria hierarquias, queria igualdade. Sobre a mesa colocou 3 envelopes fechados, alinhados como soldados, aguardando um comando. Chegou primeiro, como sempre chegava primeiro na vida deles, nos aniversários, nas reuniões escolares, nos momentos difíceis. Sentou com o coração firme, mas a alma revolvendo memórias. Juliana chegou com os olhos marejados, abraçando antes mesmo de dizer boa noite. Seu abraço era forte, carregado de culpa e amor não expresso. Bruno veio em seguida, cabisbaixo, sentado ao lado do pai, sem conseguir olhar nos olhos. Seu aperto de mão foi tímido, mas existia, e isso já era um mundo. Por fim, Rafael entrou, postura ereta, traje impecável, sentou como quem vai a uma reunião de negócios, mas seus olhos evitavam os de todos. Estavam todos ali, 3 filhos, 3 histórias, 3 ausências, mas ainda filhos. Heitor respirou fundo. O silêncio na mesa era mais eloquente que qualquer discurso. Ele pegou sua xícara de café, deu um gole lento e começou, sua voz grave ecoando suavemente no ambiente simples. Vocês não precisam me pedir desculpas, olhando para cada um. Não precisa de explicação. Eu já entendi nos dias que passei sozinho. Entendi quando olhei no espelho e me vi como ninguém mais me enxergava. E entendi que perdoar não é esquecer, é decidir não carregar mais o que pesa demais. Juliana chorava em silêncio, lágrimas escorrendo sem fazer som. Bruno apertava os punhos sobre a mesa, os nós dos dedos brancos. Rafael, por um instante, perdeu a pose e mordeu o lábio, desviando o olhar. Eu fui pai como pude. Heitor continuou, sua voz firme, mas carregada de emoção contida. Nunca fui perfeito, mas fui
inteiro. Dei minha saúde, meu tempo, meus planos por vocês. E quando a vida me deixou sem a Leonor, eu esperei que vocês segurassem a minha mão. Mas vocês soltaram, cada um do seu jeito, uns por medo, outros por vergonha e um por frieza. Seu olhar percorreu cada rosto, sem acusação, apenas constatando um fato doloroso. Não estou aqui para cobrar, estou aqui para fechar uma porta e abrir outra. Porque apesar de tudo, eu continuo aqui. E mais do que isso, continuo sendo pai de vocês. Foi então que ele pegou os envelopes e entregou um a cada um, com uma calma solene. Isso aqui, ele disse, tem pedaços da nossa história. Tem lembrança, tem ensinamento, tem verdade. Leiam quando chegarem em casa. Não joguem fora, porque ali tem que o tempo tentou apagar, mas não conseguiu. Eles seguraram os envelopes com as mãos trêmulas. Bruno olhou para o seu, como se fosse de vidro. Juliana levou o dela ao peito, como quem abraça uma relíquia. Rafael colocou o envelope sobre o colo, ainda tentando manter a compostura. Pai, a voz de Bruno quebrou. Eu não tenho como... Heitor ergueu a mão lentamente, interrompendo. Filho, não precisa se explicar. O silêncio já me contou tudo. Juliana segurou a mão do pai sob a mesa, um aperto forte, cheio de culpa, mas também de amor redentor. Heitor olhou para ela e sussurrou, só para seus ouvidos. Você voltou, e isso já é um perdão. Rafael levantou então. Sua voz, normalmente tão controlada, saiu embargada. Pai, eu fui o que mais me afastei, eu sei. Mas estou aqui, e se isso ainda vale alguma coisa, e pela primeira vez na vida adulta, Rafael abraçou o pai de verdade. Não o abraço formal de sempre, mas um abraço que reconhecia a falha e buscava o recomeço. O jantar transcorreu em relativo silêncio. A comida mal tocada, mas o que foi servido naquela mesa era um nutriente que faltava há anos. Verdade, verdade crua, sem açúcar, mas com presença. E presença, Heitor sabia, valia mais que qualquer palavra bonita. Quando se despediram, um por um o abraçou. Bruno, com lágrimas silenciosas. Juliana, com um sorriso triste, mas esperançoso. Rafael, com os olhos vermelhos e sem pressa para soltar o abraço. Heitor ficou sentado, observando os três irem embora juntos, algo que não via acontecer há muitos anos. De volta à kitnet, Heitor foi direto até a mesa. Pegou a chave do cofre e a colocou sobre o caderno preto. Ali, sozinho, falou em voz alta. Agora sim, acabou o segredo. Começou a escolha. Na manhã seguinte, acordou com a luz suave entrando pela janela. Aquele era um tipo de calma que só quem vive muito aprende a notar. Sentou com o caderno aberto, a chave do lado e a carta que escrevera para si mesmo anos atrás. Reencontrar um Heitor mais jovem nas palavras. Um homem que guardara silêncio para proteger, que escolhesse esconder o que tinha, porque sabia que nem todos entenderam o valor do que é conquistado com sacrifício. Lendo aquela carta novamente, desta vez chorou. Não era choro de tristeza, mas de alívio, de honra, de missão cumprida. Foi até o galpão, uma última vez. Abriu o cofre com calma e olhou para aquele dinheiro. Pela primeira vez, sentiu apenas paz, porque sabia exatamente o que fazer. Uma parte foi doada anonimamente ao centro comunitário, uma sala nova, equipamentos, dignidade para quem ninguém vê. Eles nunca saberiam que foi ele, mas cada sorriso dali carregaria um pedaço de seu coração.
Outra parte foi investida com Zeca, sob um contrato limpo, onde os rendimentos mensais iam para 3 contas separadas: Juliana, Bruno e Rafael, sem nome, sem autoria, apenas como um gesto contínuo de cuidado. Mas o verdadeiro legado não estava no dinheiro, estava nos envelopes. Para Juliana, escreveu: "Você foi meu colo quando nem sabia o que isso significava. Que nunca mais o mundo te cale, que nunca mais o silêncio te pese, e que você saiba, eu te amei do jeito mais simples, sendo o chão quando ninguém via." Para Bruno, filho, a gente só entende o amor do pai quando se vê no espelho dele. Eu fui espelho. Mesmo trincado, mesmo ferido, e mesmo assim continuei de pé. Agora é sua vez de refletir. Para Rafael, nem todo homem é forte por fora e nem todo sucesso é silêncio. Que você descubra a tempo que realmente vale, porque quando o tempo cobra, ele cobra sem piedade. E para si mesmo, escreveu a última linha no caderno: "Nunca foi sobre dinheiro, sempre foi sobre valor." Hoje, Heitor segue morando na mesma kitnet, com a mesma paz e menos peso nas costas. Seus filhos voltaram aos poucos, não como antes, mas de um jeito mais verdadeiro, sem pressa, sem personagens. Às vezes Bruno vai tomar café com ele, Juliana o busca para passeios no parque, Rafael liga, não para falar de negócios, mas para saber como ele passou a noite. Ele não espera mais nada, apenas existe, já é o suficiente. E é por isso que ele pergunta: para quem quiser ouvir, nunca é tarde para recomeçar. Agora me conta, se fosse você, o que teria feito no lugar de Heitor? E aproveita, me diz aí, tá me ouvindo de qual cantinho desse Brasil?